eu te dou graça, e graça, Senhor, e graças Deus, Senhor, e Jesus. Te adoramos nessa noite, Senhor. Levanta tuas mãos na presença do Senhor. A cura, na presença do Senhor, a abundância de alegria, a abundância de paz, de descanso interior. E Ele dá isso para ti nesta noite. Levanta tuas mãos e diga a Ele nesta noite: tua fidelidade é grande. Proclame, igreja. Tua fidelidade incomparável. Ninguém como tu, bendito Deus, grande é. Diga outra vez. Tua fidelidade é grande. Tua fidelidade incomparável é. Ninguém é como tu, Senhor. Bendito Deus, grande é tua fidelidade. Oh, declare tua fidelidade é grande. Tua fidelidade nos alcança nessa noite, Jesus. Tua fidelidade, teu amor, tua grandeza incomparável é. Ninguém é como tu, bendito Deus. Tua fidelidade incomparável é. Ninguém é como tu, bendito Deus. Grande é tua fidelidade. Levanta tuas mãos. Oh, tua fidelidade é grande. Fidelidade incomparável é. Ninguém é como tu, bendito Deus. Grande é tua fidelidade. Te aplaudimos nessa noite, Senhor eterno e amado. Aleluia. Aleluia. Quantos podem confiar na fidelidade de Deus? Amém? Sentem essa noite. Aleluia. É uma alegria estar com vocês nessa noite e saber que nesse final de semana nós tivemos uma linda reunião de Santa Ceia aqui. E para mim foi muito forte. Eu estava viajando com minha família no casamento de uma sobrinha. E foi muito forte assistir o culto ao vivo pelo YouTube. Quem sabe que as reuniões passam pelo YouTube, levanta a mão. Pois é. Nós passamos os cultos pelo YouTube, né? Tem um endereço fixo sempre? Não. Hã? Então, foi muito forte. Eu estava no casamento, teve a cerimônia, começou às 4 da tarde. E na hora da festa, torcemos pela Itália, mas não deu, né? Vou apanhar aqui dos alemães hoje. Mas, durante a cerimônia, nós assistimos o culto. Se você quer divulgar isso para alguém assistir às reuniões que não pode, é muito forte você estar longe e poder assistir.
E para mim foi muito forte porque há 25 anos atrás eu estive na cidade de Uberlândia. E depois eu estive lá em 1997 também. E essas fotos que vocês estão vendo é o culto de domingo à noite. E pode botar outra foto. É um lindo ministério chamado Shalom. Nós fomos convidados para estar ali. Meu cunhado ministrou a palavra e eu ministrei o louvor. E eu fui tocado no meu coração porque Uberlândia é uma cidade com 660 mil habitantes, quase 670 mil habitantes. E esta congregação, eles têm 5.300 membros. A Assembleia de Deus tem assento para 7.000 pessoas. A Sara Nossa Terra tem um grande, lindo salão. E eu fiquei feliz, porque o homem que fundou esta igreja se chama Ari Skates. Ele vai completar 80 anos de idade. Quando eu era garotinho, eu fui muito influenciado pela vida dele. Ele foi um exemplo de Deus para mim. E o meu cunhado acabou casando com uma filha dele. E eu pude ver ele lá agora, mas eu pude ver também o que Deus fez através da vida desse homem. E eu quero incentivar você a continuar semeando no reino. Trabalhar, pregando o evangelho, anunciando a Cristo. E dizer que nós vamos colher muitas coisas boas ainda aqui na terra antes do Senhor Jesus Cristo voltar. Esse salão, ele é lindo, é maravilhoso. E tem um anexo a esse, um pouco menor. E também eles têm uma escola com 500 alunos, do pré até o final do 2º grau. E uma faculdade de teologia reconhecida pelo MEC. É muito lindo o que Deus está fazendo. Naquela cidade, naquele estado, Deus tem atuado muito no estado de Minas Gerais. Quantos estão felizes com o que Deus está fazendo nesta nação? Vamos aplaudir o Senhor por isso, amém? Aleluia! E eu fui tocado por Deus e incentivado. Eu não tenho 80 ainda, eu tenho 54. Então há muita coisa para fazer pelo Senhor ainda, bem? Diga a pessoa do outro lado, tem muito para fazer por Deus ainda. Abra a Bíblia nesta noite em Lucas capítulo 8. Vamos ler do verso 22 ao verso 25. Eu creio que esta palavra é uma palavra muito oportuna para os dias de hoje. E esta palavra vem do coração de Deus, mas ela foi intensificada com o que me aconteceu nesta tarde. Lucas capítulo 8, do verso 22 ao 25. Talvez você já leu, você já conhece bem essa história. Jesus acalma uma tempestade. Hoje à tarde eu fui ao Banco Santander. Eu costumo ir sempre em uma agência aqui do centro. Mas Deus me levou para aquela lá de Hamburgo Velho. Deus sabia por que estava fazendo isso. Eu nunca vou naquela agência de Hamburgo Velho. Eu sempre vou ou no Santander ali do prédio da rádio, ou naqueles outros que tem ali no centro, um na praça de um lado e da outra praça. Tinha que pagar algo, eu fui lá em Hamburgo Velho, agência calma. E quando eu chego na agência, um irmão me cumprimenta. E ele conversa um pouco e senta do meu lado. E ele começou a falar o que nós viemos ouvindo muito nesse ano, nesse Brasil. Ele disse: meu irmão, que bom te ver aqui. Nós ainda estamos sofrendo muito com a perda do nosso filho, que morreu na Semana Santa desse ano. Estamos sofrendo, minha esposa está sofrendo muito. E se não bastasse isso, eu estou aqui hoje no banco, recolhendo o fundo de garantia. Eu tenho que dispensar mais de 10 funcionários da minha empresa. E eu vi no semblante dele que ele estava passando por uma tempestade, que ele estava passando por um desafio. Quem aqui já passou por uma tempestade, por um desafio? Talvez estejamos passando nesta hora. E eu quero
contigo nesta noite, com essa chuva linda que está caindo, bem na hora, ministrar esta palavra, que diz assim: aconteceu, agora ninguém pode sair mesmo, está chovendo, então vamos em frente, que num daqueles dias, entrou ele num barco em companhia dos seus discípulos e disse-lhes: passemos para outra margem do lago. E partiram. Quem já leu essa passagem bíblica? Levante a mão bem alto. Que interessante. Enquanto navegavam, Jesus adormeceu. E sobreveio uma tempestade de vento no lago, correndo eles o perigo de afundar. Ali diz sossobrar, afundar. Chegando-se a ele, a Jesus, acordaram ele dizendo: mestre, mestre, estamos perecendo. Estava dizendo: e tu também. Despertando-se Jesus, repreendeu o vento e a fúria da água. Tudo cessou e veio bonança, tranquilidade. Então lhes disse: onde está a fé de vocês? Eles, possuídos de temor e admiração, diziam uns aos outros: quem é esse que até aos ventos e às ondas repreende e lhe obedece? Em 1986, houve uma descoberta arqueológica feita no Mar da Galileia. Acharam um barco da época de Jesus. Esse barco está no museu lá em Jerusalém. É um lindo barco. Eu tive a oportunidade dada por Deus de, quando o ministério fazia essas viagens para Israel, eu fui uma vez. O pastor Pedro foi, outros irmãos foram, outros pastores. Eu vi esse barco. Ele tem mais ou menos 8 metros de comprimento, 2,30 de largura, e pode colocar até 15 pessoas. E os especialistas dizem, né, pelas pesquisas, que esse barco é do tempo de Jesus. E enquanto eles estavam tentando atravessar o Mar da Galileia, que também é conhecido como Lago de Genezaré, veio esse vento. E esse vento, ele se forma, olha que interessante, porque ele é cercado por quase todos os lados, esse lago, esse mar que é de água doce, por altas montanhas que formam uma poderosa calha ou um túnel quando os ventos sopram ali em certas ocasiões. E em dado momento, esse mar pode estar relativamente calmo, mas de repente, vem esses ventos fortes com essas ondas, né? E pode realmente. E a nossa vida, parece que muitas vezes ela é assim também. Hoje eu vi uma frase de um pastor, colega nosso aqui, que ele disse: quando está tudo muito calmo, até me assusto. E eu fiquei pensando no que ele disse. Quando está tudo muito calmo, eu até fico meio assim pensando, o que vai acontecer? E é interessante que aqui diz a Bíblia que foi de repente. A gente não programa, mas meditando nesse texto, eu queria conversar contigo sobre essa passagem hoje em 4 tópicos importantes. Primeiro, Jesus disse: passemos para a outra margem do lago, verso 22. Segundo, Jesus falou, mas também Jesus pegou no sono. E quando ele pegou no sono, não demorou muito, veio aquela tempestade. Terceira coisa, Jesus não abandonou o barco, ele continuou no barco. Quarta coisa, quando ele acorda, ele repreende a tempestade, mas também exorta os discípulos e pergunta para eles:
onde é que está a fé de vocês? A primeira coisa que me chama a atenção é que Jesus falou. Diga para a pessoa que está do lado: Jesus, antes da tempestade, garantiu para eles que eles iam partir e chegar do outro lado. Então, o primeiro ponto fundamental aqui é que nos momentos mais difíceis da nossa vida, isso nos dá muita paz. Isso nos traz muita tranquilidade. Nos momentos mais difíceis da nossa vida, no meio da tempestade, seja ela na vida familiar, na vida pessoal, saúde, trabalho, seja o que for, o que vai valer a pena e o que vai nos proteger e guardar é que nós temos sempre uma promessa, uma palavra de Deus na nossa vida. Diga à pessoa que está do lado: Deus tem palavras de consolo, de socorro para ti. Mas o que acontece? Parece-nos muitas vezes que Jesus ou que Deus pega no sono. A gente ora, pede oração, jejua, e parece que Deus está dormindo. Não, Deus não está dormindo, é que Ele não responde no tempo que a gente quer. Mas, o que acontece? Quando eles saíram, Jesus colocou uma meta para eles, sim ou não? Quantos aqui se converteram com convicção no seu coração? Você crê que Jesus vai te abandonar na caminhada? Não, não vai. O que acontece conosco é a mesma coisa que aconteceu com eles. Eles esqueceram da palavra, eles esqueceram da promessa, perderam a certeza da vitória. Por quê? Porque quando começaram a enfrentar os problemas, eles acharam que os problemas eram maior do que as promessas de Deus. Mas nós estamos aqui nesta noite e vivendo em um país que está em tempestade, para dizer que as promessas de Deus não mudarão. Nem para a minha vida, nem para a tua vida, nem para a minha casa, nem para a tua casa. Você é um ser abençoado porque Deus te ama e deu o seu filho para morrer por ti naquela cruz. Amém mesmo? Muito bem. Mas, continuando, Jesus pega no sono. Olha que interessante. Enquanto estava tudo calmo, eles estavam se sentindo seguros e olhando para Jesus. Sim ou não? Claro, eles até deixaram Jesus dormir. Agora, quando Cristo pega no sono, vem aquela tempestade. Diga para a pessoa que está ao teu lado: Deus nos trata com tempos que Ele fica em silêncio. Não diga isso, pastor. Quantos já aprenderam isso na vida? Às vezes é assim, parece que Deus esqueceu de mim. Como já falei, a gente ora, né? Mas Ele está dormindo diante do nosso medo, dormindo diante da nossa tribulação. Parece que Ele está no maior sono diante do nosso desafio. Não estás vendo? Eles disseram: tu não está vendo? Mas, diga à pessoa do outro lado: Deus tem o domínio de tudo. E Ele deu uma palavra. E Ele não falha na sua palavra. Diga à pessoa do teu lado: a palavra de Deus tem poder. Ela é a nossa segurança. Amém? Amém mesmo? Agora, o que eu acho interessante é que Deus fala,
Eles dormem e vem a tempestade e ele continua dormindo na hora da tempestade. Mas ele não largou aquele barco. Esta é a maior certeza que nós, como filhos de Deus, como igreja, temos na face da terra. Eis que estou convosco todos os dias. Diga isso para a pessoa que está lá, Deus está contigo. Eu estou trazendo uma palavra de encorajamento, porque nós estamos na metade desse ano. E nós já vimos muitas coisas, mas Deus está conosco. Às vezes nós alimentamos esse sentimento equivocado em nossas vidas. Ninguém me enxerga. Ninguém vê o que eu estou passando. Estou me sentindo muito só. Deus não se importa mais comigo. Me converti, paguei um alto preço, e agora as coisas ficaram mais difíceis ainda. Ah, que dificuldade. Deus realmente não está mais preocupado comigo e Ele foi para outro lugar. Está preocupado só em ajudar outras pessoas e a mim, Ele não quer mais ajudar. É isso? Não. Onde é que estava Jesus naquela hora difícil? Estava onde? No barco. Amigo, amiga, senhor, senhora, eu tenho uma palavra para te dar. Se Jesus não estiver no barco, aí sim o negócio está feio. Se Jesus não estiver conosco, ou se nós não pedirmos a sua presença em nossa vida, aceitando Ele como nosso Salvador e Senhor, aí sim nós estamos correndo um risco muito grande mesmo. E aí não é pouca coisa não, hein, gente? Aí realmente é um grande desafio. E a quarta coisa que Jesus fez foi o quê? Ele repreendeu a tempestade assim que ele acorda e exorta os discípulos. E pergunta para eles: onde está a fé de vocês? Eu creio que uma das mensagens fundamentais dessa passagem bíblica é o finalzinho do verso 25. Jesus queria mostrar para eles o que eles perguntaram: quem é esse que até os ventos e as ondas repreende e lhe obedece? Nós vamos ter vitória, não importa a circunstância ou a tempestade, quando realmente nós discernirmos quem é o Jesus que está ao nosso lado. Quão poderoso Ele é no dia a dia na nossa vida. E Jesus não diz para eles: vocês não têm fé. Ele não diz isso. Ele perguntou: onde está a fé de vocês? É diferente. Por que que ele não disse que vocês não têm fé? Porque eles andavam com Jesus. Eles tinham visto Jesus curar os cegos. Sim ou não? Tinha visto Jesus repreender os demônios. Sim ou não? Tinham visto Jesus multiplicar os pães e os peixes. Então eles tinham fé. Eles eram tomados de medo. E vamos ser honestos. Eles tiveram medo e nós também temos. Sim ou não? Sim, claro que temos. Mas Jesus pergunta: vocês não estão colocando em prática a fé de vocês? É isso que Jesus estava dizendo. Vocês não estão exercendo a fé que vocês já têm. Já têm. Vocês estão
valorizando mais a tribulação, a aflição, a tempestade, do que a autoridade que eu tenho e que vocês podem ter no meu nome. Interessante isso. Jesus estava dizendo para eles o seguinte: eu estou com vocês. Eu sei o que está acontecendo aqui. Eu não sou cego, não. Mas o que eu quero ensinar para vocês é o seguinte: chega de vocês ser frágeis, débeis, e não saber exercer a fé de vocês. Jesus estava dizendo para eles o seguinte: já está na hora de, no meio da tempestade, na família, na casa, tomar autoridade no meu nome, exercer a fé que eu tenho dado a vocês. Quando estávamos nessa reunião, domingo à noite, uma médica, cirurgiã veterinária, veio pedir oração para o meu cunhado, e o meu cunhado chamou eu e minhas duas filhas para orar por ela, e fomos lá atrás, e veio um pastor junto da congregação com óleo. E quando eu bati os olhos naquela mulher, Deus me disse: ela tem fé para ser curada. E ela disse: eu tenho um câncer na minha mão esquerda, e eu não consigo fazer as cirurgias mais, mas eu tenho certeza que Jesus me ama e que Ele tem poder para me curar. E quando nós oramos por esta mulher, foi tão forte. A presença de Deus veio. E eu tenho certeza que cedo ou mais tarde nós vamos receber o testemunho desses amados irmãos que ela foi totalmente curada. O que Jesus estava dizendo é o seguinte: na hora difícil na vida de vocês, na hora da tribulação, na hora do vento contrário, que quer afundar ou virar o barco de vocês, a vida de vocês, o casamento, a família, os negócios, não esqueçam, primeiro, que eu dei uma palavra para vocês, que eu não volto atrás no que eu falo. Segundo, mesmo que eu pegue no sono, eu ainda continuo com vocês. Terceiro, e pela minha presença na vida de vocês, tendo a certeza que vocês são meus filhos, vocês podem levantar a voz e mandar: vento, enfermidade, maldição, doença, fora em nome de Jesus. Quantos creem que isso acontece? Ainda não confiamos como deveríamos nas palavras do Senhor. Mas o mais rico e lindo de todos aqui é que Deus se levanta em nosso favor quando nós ainda nos sentimos débeis na nossa fé. O que Jesus fez? Primeiro, Ele se levantou em favor dos discípulos e tomou autoridade. Diga à pessoa que está do lado: Deus está se levantando nesse assunto impossível para ti. Quantos creem que Deus se levanta? E quando Deus se levanta, nós podemos tomar autoridade no nome dEle e repreender todo o mal. Agora, tem uma coisa interessante aqui, muito interessante, que eu acho que é assim tão rico para todos nós nesses dias. É que a tempestade, a dificuldade, pode nos conduzir a Jesus. Nós podemos aproveitar a crise, o momento difícil, para conhecer mais Jesus ainda. Quanto creio que isso é possível? Eu creio. Muito mais do que morrer de medo. Esse Brasil não tem mais futuro. Não vai dar mais nada certo. Não, muito antes disso, de ficar se remoendo ou comendo os dedos como se fosse uma picanha. Deus quer usar essas circunstâncias difíceis na minha vida e na tua vida para nos levar a Ele ainda mais perto. Quantos querem chegar mais perto de Jesus? Escutem. Eu acho que esses discípulos
apesar do medo deles, eles fizeram a coisa mais certa. Eles foram a Jesus. Tem muita gente indo ao lugar errado. Tem muita gente procurando coisas que não têm a solução. Mas o que eles nos ensinam aqui? Que apesar do medo deles, eles acordaram Jesus. Eles correram para Jesus. Sem perceber que eles poderiam, por eles mesmos, acalmar aquela tempestade. Mas eles foram até Jesus e disseram: mestre, mestre, perecemos. Quem já orou assim? Senhor, Senhor, me ajuda que eu estou perecendo. Ah? Quem já orou dizendo: Senhor, me ajuda porque acabou o recurso? Só eu. Senhor, socorre porque a medicina não tem mais nada para fazer. Senhor, atende-nos. Quando a crise chega em nossas vidas, ou a tempestade, para onde nós corremos? É bom pedir oração, não há nada de errado nisso. É bom estar na comunhão, porque ali nós somos fortalecidos, é ótimo, aliás. Mas na hora da crise, todos nós temos que aprender a correr para o autor e consumador da nossa fé, o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, que tem o domínio de tudo em suas mãos. Corra para Jesus nessa noite. Se você nunca aceitou Ele como Senhor e Salvador da tua vida, corra para Jesus. Nessa reunião, 25 pessoas, eu contei. 25 pessoas aceitaram a Jesus Cristo nesse culto. O pastor da localidade subiu, depois que o meu cunhado pregou, e fez um apelo. Eu estava em cima da plataforma, eu sou muito ligadinho. E eu pim, pá. Sabe o que me chamou a atenção? Não foram apenas 25 pessoas que se converteram. Foram 25 pessoas que foram convidadas por alguém da igreja. O pastor fez o apelo, mas também disse: venha aqui em cima, na plataforma. Eles ficaram de frente para o pastor, de costa para o povo. E vieram as pessoas, mas vem também aqueles que te convidaram. Eles ficaram os 25 aqui na frente e os demais atrás. Tinha mais que 25 que convidaram as pessoas. E eles entregaram a vida para Jesus. Aceitaram Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Alguns choravam mais, outros choravam menos. Mas todos entregaram a vida para Jesus. E aí o pastor orientou eles, aí o pastor disse assim: agora, troque de posição. Os que trouxeram vocês deem um passo para trás, de costas ainda para o povo. E os que trouxeram vocês, venham para frente. E aí eles foram abraçados pelos que convidaram eles. E aí, gente, eu nunca tinha visto isso na minha vida. Aí o pastor disse: agora vocês virem para o povo, para vocês verem a família que vocês entraram hoje. Gente, eu nunca vi aquilo na minha vida. Quando eles viraram para o povo, eu estava em cima da plataforma. Começou a levantar cartazes grandes lá embaixo, dizendo: bem-vindo à família da fé. Deus te ama, você é muito importante para Deus. Olha, se eles já estavam chorando aí, se acabaram. Não há nada melhor do que na tempestade sentir a presença e o amor de Deus. Não há. Corra para Jesus nessa noite. Ele é a saída da tua tempestade. Nunca esqueça, se Ele está no barco, nunca Ele vai afundar. Se Ele está no teu casamento, na tua família, nos teus negócios, pode vir ventos contrários, mas Ele é mais forte. E o que Ele está nos ensinando nesta noite é o seguinte: venham para mim na hora da crise, corram para mim na hora da dificuldade. Deixe de ficar olhando para as circunstâncias e o tamanho da tempestade. Olhem para o meu amor, para o meu projeto, para o meu plano na vida de vocês.
Quantos creem que Deus tem projeto na sua vida? Eu não abro mão dos projetos de Deus na minha vida. Amém, irmãos? Se você está passando por uma tempestade no teu trabalho, ou na tua escola, ou nisso ou naquilo, corra para Jesus. Peça ajuda para Jesus. Confie nele. Ele vai poder te guiar através dessa tempestade. E você vai chegar do outro lado. Amém? Eu acho muito interessante isso. Deixa a tempestade te conduzir para Jesus. Eles poderiam ter brigado entre eles. Eles poderiam ter se jogado no mar. Poderiam. Eles poderiam ter olhado para o outro, culpado é tu. Brigado e se atirado no mar. Não, eles não fizeram isso. Eles correram para Jesus. Diga à pessoa que está do outro lado, Cristo vai te ajudar através da tempestade. Talvez eles conhecessem o Salmo 107. Olha que interessante esse Salmo 107. Do verso 23 ao verso 30. Ou não. Mas nós conhecemos. Diga a pessoa do outro lado, decore essa semana o Salmo 107. Do 23 até o 30. Os que tomando navios descem aos mares, os que fazem tráfico na imensidade das águas, esses veem as obras do Senhor e as suas maravilhas nas profundezas do abismo. Pois ele falou e fez levantar o vento tempestuoso, que levou as ondas do mar. Subiram até os céus, desceram até os abismos. No meio destas angústias, desfalecia-lhes a alma. Andaram e cambalharam como ébrios, e perderam todo o tino. Então, na sua angústia, correram para o horóscopo. Fizeram uma fezinha aqui e ali. Foi isso? Clamaram, digam todos, na hora da angústia, na hora da tempestade, clamaram ao Senhor, e Ele os livrou das suas tribulações. Olha só, fez cessar a tormenta e as ondas se acalmaram. E o verso 30, então se alegraram com a bonança, e assim os levou ao desejado porto. Diga à pessoa do outro lado, põe Jesus no teu barco, põe Jesus na tua vida, você vai chegar do outro lado. Diga, eu vou chegar no final desse ano com vitória. Amém? Fiquei olhando para aquele irmão no banco. Amanhã eu vou ligar para ele. Ele não congrega mais aqui, mas eu vou ligar para ele amanhã. Nós temos lá na secretaria o telefone deles. Vou ligar para ele. Ele disse que ia vir aqui fazer uma visita, mas eu vou ligar antes de ele fazer a visita. Vou dizer para ele, Deus falou comigo e eu quero te dar essa palavra de fé. Diga a pessoa do outro lado, Deus não esqueceu de ti. Ele está presente na tua tempestade. Ele vai te ajudar. Esse salmo é o que Jesus tem feito por nós todos os dias. E vai continuar fazendo. Digam todos, o Deus que eu sirvo acalma a tempestade, de modo que o vento cessa e fica mar de marinheiro. Piscina. Dá até para boiar. Quantos creem que pode acontecer isso? E Jesus pode fazer isso por ti hoje à noite. Por isso Ele te trouxe aqui. Ele é mais do que um profeta. Algumas religiões já acham que Ele é apenas um profeta. Ele é um grande líder. Não, Ele não é apenas isso. Ele é o Todo-Poderoso. Jesus é o Filho de Deus. Toda autoridade foi dada a Ele, nos céus e na terra.
Corra no meio dessa tempestade para Jesus hoje. Corra no meio dessa dificuldade para Jesus. Ele vai acalmar ela por ti. Ele falou, ele dormiu, mas ele não abandonou o barco. E na hora que eles não sabiam o que fazer, ele se levantou, ajudou, mas ensinou eles: daqui para frente, vocês vão levantar a mão como eu levantei. Vocês vão tomar autoridade. Vocês vão aprender a ser vitoriosos na vida de vocês. Quantos creem que pode ter um rei poderoso no meio da tempestade? É interessante, irmãos, que a Bíblia diz que de repente, né? Não é só nesse livro que conta essa história. Eu não sei se já te digo, mas é Mateus ou Marcos, e diz que de repente, ninguém aqui tem capacidade de programar as suas tempestades, mas você tem a capacidade, a inteligência suficiente nessa noite de entender que o segredo é botar Jesus no barco. É botar Jesus no barco. O pastor, um dos pastores lá, o Humberto, ele me falou que ele foi ajudar uma família. Começar culto na casa de uma família. Eles trabalham muito nas casas, com células. E para surpresa dele, quando ele chegou naquela casa, o homem estava bem, mas a mulher estava com câncer e não conseguia nem sair da casa. Ele foi 8 vezes naquela casa. E depois da 8ª vez, a mulher foi totalmente curada. E daquela casa, muitos se converteram pelo testemunho dela. Ele poderia ter dito: não vai dar nada aqui, não vai acontecer nada. Diga para a pessoa do outro lado: nunca desista das promessas de Deus na tua vida. Deus não atende nós no nosso tempo, Ele atende nós no tempo dEle. Mas uma coisa nós podemos ter certeza: Ele nunca deixa de estar conosco. Ele não abandonou aquele barco. Antes, pelo contrário, Ele ficou naquele barco e ensinou que aquele que confia nele pode ajudar os outros. Vocês creem que era o único barco que estava ali? Não, devia ter outros barcos. A Bíblia não fala, mas provavelmente, porque tinha... Jesus estava operando e agindo, então eu acho que não era só esse barco. Mas pela fé daqueles discípulos, e pela presença de Jesus ali, todos que estavam naquele mar ou naquele lago naquele dia, foram salvos pela fé da presença de Jesus. Eu creio que a tua família, a minha família, todos os meus parentes e os teus podem ser salvos pela minha fé e pela tua fé. Os meus colegas, os teus colegas, os vizinhos, os amigos de trabalho, disso e daquilo, vão ser abençoados pela fé que nós temos em Jesus. É hora de nós nos levantarmos e tomarmos autoridade no nome de Jesus. Mas amigo, amiga, se Jesus não tivesse nesse barco, ou se Jesus não tivesse em um daqueles barcos, muita gente teria morrido naquele dia. Ele não quer que você pereça. Aliás, Ele já morreu para te salvar. Morreu para te perdoar. Será que hoje não é a noite oportuna para você aproveitar essa tempestade e ser conduzido
a Jesus? Colocar Jesus na tua vida? Eu fiz isso há muitos anos atrás e tem sido a coisa mais preciosa na minha vida. Tem sido a coisa mais preciosa na minha vida. Toda vez que não tenho viajado muito ultimamente, já viajei muito na minha vida, mas Deus mudou minha questão de viagens. Mas toda vez que eu viajo, o que pode garantir que aquele avião não pode ter um defeito? Nada. Sabe qual é a oração que eu faço? Sempre faço essa oração. Senhor, eu estou aqui pela tua vontade. Põe a tua mão debaixo dessa aeronave, na decolagem e na aterrissagem, e lá em cima também. Repreende a tempestade forte. Eu oro bem assim e digo: Senhor, põe tua mão nesse trem de pouso, que ele funcione na subida e na descida. Eu oro e digo: te peço, Senhor, que nem um pneu fure quando esse avião descer. Eu oro bem assim. E te peço, Senhor, que tu tome os controladores das torres, para que esse tráfego aéreo esteja correto. Eu oro bem assim. E te peço, Senhor, toma esse piloto nas tuas mãos. Toma, Senhor, a parte mecânica. Toma, Senhor, a questão da gasolina desse avião. Toma, Senhor, os computadores desse avião. E é isso aí que eu faço: viro a cabeça para o lado e durmo. Por quê? Porque eu creio que Deus pode segurar um avião lá em cima. Quantos creem nisso? Severin esteve aqui, uma vez ele estava viajando para a Rússia, e uma turbina pegou fogo. Pegou fogo no avião. E ele se levantou no voo e disse assim: calme, ninguém vai morrer nesse voo. Caramba! Eu sou servo do Deus Altíssimo e eu tenho que chegar para onde eu estou indo, porque eu sei que lá é a vontade de Deus. Gente, o avião voou com a turbina pegando fogo, não explodiu, desceu e ninguém se machucou. Agora, se ele não tivesse a confiança que Jesus estava na vida dele, o que seria deles? Para onde você está correndo quando a tempestade chega na tua vida? A quem você está invocando? Eu vou ser sincero: pé de coelho não ajuda nada. Figa na mão ou no pescoço não ajuda. Bola de cristal muito menos. Há só um a quem foi dado poder nos céus e na terra, e foi só Ele que morreu por mim e por ti, para nos libertar do temor. Eles foram libertos do temor, e esses homens foram usados por Deus. E eu quero dizer nessa noite: Deus vai usar a tua vida poderosamente. Você vai ser um instrumento, um canhão de Deus, um míssil de Deus na tua casa, no teu trabalho. Você vai ser em Cristo mais do que vencedor. Você vai aprender a partir de hoje a ter vitória na tempestade. Você vai aprender a levantar a mão no nome daquele que tem poder nos céus e na terra, e mudar essa situação. Esse mundo precisa de uma igreja que creia no poder de Jesus Cristo. O mundo de hoje precisa de uma igreja que anuncia e proclama a boa notícia que Jesus salva, cura, liberta e tem poder para salvar e restaurar. Mas você, amigo, que está aqui nesta noite, eu não posso deixar passar essa oportunidade e dizer para ti: corra para Jesus nessa tempestade. Corra para Jesus nesse momento difícil da tua vida. Ele é a saída da tua vida. Põe Ele no teu barco. E eu quero orar com todos nessa noite. Curva a tua cabeça nessa noite. E eu quero lançar esse desafio. Você pode ler esse texto em casa depois, tanto em Lucas como Marcos, Mateus. Você vai ser muito enriquecido por Deus. Eu não falei nem 1% do que esse texto tem. Mas uma coisa eu posso dizer para ti: foi suficiente para Jesus entrar no teu coração essa noite. Foi suficiente para nessa tempestade você reconhecer que você pode correr para Jesus. E na hora do medo,
Ele se levantou. E eu declaro Jesus se levantando a teu favor nessa noite. Agora, se você quer entregar a tua vida para Jesus, ou quer ser liberto do medo e do pavor que está te dominando, aonde tu estás, levanta a tua mão, quero orar contigo. Eu creio que Jesus faz isso hoje à noite. Levanta as tuas mãos. Eu creio. Eu creio. Eu creio. Mais uma vez, se você quer, no meio dessa tempestade, dizer para Jesus entrar na tua vida, na tua saúde, no teu casamento, nas tuas finanças, no teu trabalho, ou você quer ser liberto desse pavor, levanta a tua mão bem alto, quero orar contigo. E como um ato de fé, ninguém está olhando para ti agora, fica em pé onde você está, com a tua mão erguida, eu quero orar por ti. Assim como Jesus tomou autoridade, eu vou tomar autoridade junto com a igreja essa noite. E você que ficou em pé, diga assim. Se tem mais alguém, pode ficar em pé. Você que ficou em pé, diga assim: Jesus, tu sabes o que tem sido a minha vida até o dia de hoje. Tu conheces melhor do que eu o vento que está soprando, a tempestade que se levantou. Mas hoje, Jesus, eu faço como os discípulos. Eu clamo a Ti. Entra na minha vida. Entra na minha casa. Entra na minha empresa. Entra nos meus negócios. Entra na minha saúde. E eu creio que contigo, Jesus, eu vou vencer. Eu vou vencer. Você que fez essa oração e que ficou em pé e que teve a coragem de tomar a decisão mais sábia da tua vida nessa noite, nós oramos por você agora. Nós te abençoamos agora. Nós declaramos você vitorioso, abençoado, e nós temos certeza absoluta que a partir de hoje a presença de Jesus dissipa todo o mal. A presença de Jesus dissipa todo o mal. E eu tomo autoridade no nome de Jesus Cristo. Rompo com todas as trevas nessa noite. Quebro todo o jugo do passado. E declaro o amor de Jesus invadindo o teu coração. Você que ficou em pé, coloca as duas mãos no teu peito e diga: eu quero te agradecer, Jesus, porque em Ti eu encontro paz, descanso, segurança. O Senhor está tocando a tua vida agora. O Senhor está tocando a tua vida agora. Ele sabe tudo sobre ti. E tu sai daqui hoje à noite com a certeza no teu coração de que tu tem um Pai que te ama e te conhece, te ajuda e te socorre. E esse é o Deus Todo-Poderoso. Deus está trazendo consolo e paz a alguns homens que estão aqui hoje à noite. Ele fala: isso é o meu coração. Muito forte Ele está tocando o coração de alguns homens aqui. Ele enche o teu coração de paz agora e de descanso. E toda mentira da vida que o diabo lançou sobre ti está quebrada hoje à noite. Tu és um homem abençoado, tu és um pai abençoado, e eu declaro que tu vais ser vencedor nos teus negócios, inclusive. Em nome de Jesus. Recebe, meu amigo. Recebe, meu amigo. Recebe agora. Eu sinto o amor de Deus lá atrás. Deus está invadindo o coração de homens. E através da tua vida, diz o Senhor, para ti, homem, eu vou abençoar a tua casa. Eu vou abençoar a tua casa. Tu vais ter força e coragem para levantar a mão como Jesus levantou, e vai repreender o vento e a tempestade. Deus está aqui. Deus está aqui. Deus está aqui. Aleluia. Deus te ama. Eu sinto o amor de Deus invadindo o teu coração agora. Eu sinto o amor de Deus tomando a tua vida nesta noite. Se o mar
me submergir a tu. Vamos todos ficar em pé e declarar. Me traz a dor. Sobre as águas. A outra estrofe. Tu és, diga, o Deus da minha salvação. Meu dono. És o meu dono, minha paixão, minha canção e o meu louvor. Diga outra vez, se o mar. Se o mar me submergir a tua mão, diga, me traz a dona pra respirar, me faz andar sobre as águas. Tu és Senhor, Tu és o Deus da minha salvação. És o meu dono, minha paixão, minha canção e o meu louvor. Levante as mãos todos e declare aleluia. A presença de Jesus vai ser muito forte na tua vida ainda mais. Diga aleluia. 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 Oh, aleluia. Oh, João Ramos, se adoramos. Aleluia. Inunda o teu povo com a tua presença, Deus. Cura os enfermos. Cura os enfermos. Aleluia. A presença de Deus toma a tua vida. Se o mar me submergir a tua mão, me traz a tona pra respirar, me faz andar sobre as águas. Tu és, diga, tu és O Deus da minha salvação. És o meu dono, minha paixão, minha canção Aleluia. e o meu louvor. A mão do Senhor está estendida a teu favor nesta noite. Ele é o teu socorro. Ele é o teu sustento. E Ele não vai deixar tu ser afogado, submergir. Levanta tuas mãos e diga obrigado, Deus, por tão grande amor revelado para com a minha vida, ao ponto de tu ter dado teu filho Jesus por mim. Fomos criados para adorar, fomos criados para amar a Ele, e hoje cantamos para o grande eu sou. Levante as almas com gozo.
Jesus.